Muitíssimo boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais um estudo da obra O que é o Espiritismo. Falamos aqui da nossa casa mesmo, né? Onde daqui transmitimos para o canal Amigos de Nosso Lar e depois transferimos lá para o nosso canal pessoal, que é o Arthur Azevedo Difusão Espírita. Uma alegria estarmos aqui novamente, sempre procurando reforçar aí a importância de todos nós espíritas estudarmos as obras da codificação espírita, as obras fundamentais do espiritismo, e também todas as obras verdadeiramente subsidiárias, como essa, o que é o Espiritismo, de Allan Kardec, que não é considerado uma obra que compõe aí a codificação, ou seja, uma obra fundamental, mas ela é importantíssima, tanto é que, para Allan Kardec, essa seria uma possibilidade, essa obra, né, ensejaria aí a possibilidade de ser a primeira a ser efetivamente lida por alguém que esteja querendo aprender, né, ou iniciar os seus estudos em relação ao Espiritismo. Bem, dando aqui uma boa noite a Sheila Siqueira, que já se encontra aqui presente, desejando aí boa noite a todos, ela que fala lá de Minas Gerais, né, essa terra tão boa aí. Deixa eu ver se meu som está ok aqui pelo celular. Deixa eu ver, parece que está tudo ok, né? Bem, parece que sim, né? Então, só para eu ter esse retorno, beleza. Bem, então, como eu dizia anteriormente, né, estudar as obras de Allan Kardec se faz fundamental. Nós sempre procuramos reforçar isso daí, uma vez que há muita coisa que vem se apresentando como sendo espiritismo, ou como tendo a ver com o espiritismo, uma espécie de complementação do espiritismo. Pessoal, o que a gente sempre aconselha, não só eu, mas todos os grandes espíritas, todos os grandes divulgadores espíritas do presente e do passado, realmente, efetivamente sérios, é que realmente se privilegie o estudo das obras de Allan Kardec. É aí que nós vamos encontrar o verdadeiro espiritismo, sem as interpolações, sem as fantasias que muitas vezes se cria por aí em nome do espiritismo. Venha de onde vier. Por vezes até de instituições que se dizem espíritas aí, ou que levam a fachada de espírita, casas espíritas, federações espíritas. Se não estiver dentro dos parâmetros formulados por Allan Kardec pelos espíritos superiores, a gente tem que né, colocar o nosso pezinho atrás aí e realmente ter muito cuidado, porque em tudo a gente vai ter, digamos assim, bons divulgadores, né, e divulgadores não tão competentes, né, às vezes, que se encontram, às vezes, influenciados por outras ideias, por religiões outras, por doutrinas outras, por filosofias outras, e aí acabam misturando as propostas do Espiritismo com teorias, teses que, por vezes, se confrontam com o Espiritismo, né? Então, é preciso ter muito cuidado, não se fie, então, somente porque foi através do médium X, o médium Y. O livro dos médiuns é bem claro, né? Não há médium perfeito na Terra. Há, no máximo, né, os menos enganados. Será, assim, considerado um bom médium aquele que for menos enganado. Então, todo e qualquer médium pode sofrer alguma interferência aí no seu pensamento, na sua comunicação, e coisa aí na internet. Opa, voltamos aí. Tivemos um piquezinho na internet. Bem, dando aqui boa noite a Débora Rabelo, ela que nos convidou aqui, ela que é a proprietária do canal, né? Ela que fundou o canal Amigos do Nosso Lar, está aí nesse trabalho aí de divulgação da doutrina espírita, procurando
convidar, né, uma série de divulgadores para ajudá-la nessa empreitada de divulgação da doutrina espírita. Então, uma boa noite a ela e a todos aqueles que nos assistem na noite de hoje. Bem, então, feitas essas considerações, que são sempre muito importantes, nós que particularmente aí militamos dentro do movimento espírita desde aí a década de 90, né? Temos aí 4 obras publicadas e sempre foi essa a nossa tônica, né? Sempre focarmos no estudo das obras fundamentais de Allan Kardec, sempre procurarmos acompanhar o progresso das ciências, enfim, procurar conhecer o máximo possível, procurar saber o máximo possível de um pouquinho de tudo, né, digamos assim, porque o espiritismo é cultura. Se a gente se alija, né, do processo cultural, se a gente se alija, a gente se afasta do que a ciência está também nos trazendo, né, em termos de explicações, até sobre a vida, a nossa vida material, a gente não está fazendo o que Kardec recomendou, né? Kardec, inclusive, diz que se alguma coisa da ciência vier a desmentir o espiritismo automaticamente se modifica junto, né? Claro que o que nós temos notado é que os princípios do espiritismo têm se mantido sólidos, inclusive a ciência cada vez demonstrando isso daí, né, através dos mais variados estudiosos, como o princípio da pluralidade das existências, o princípio da pluralidade dos mundos habitados, né? Enfim, a comunicabilidade dos espíritos cada vez mais se popularizando, digamos assim. Então, isso só vem a atestar que o espiritismo vem de boa cepa. Agora, por vezes, o que nós temos, como dissemos anteriormente, são pessoas criando, fantasiando, imaginando e divulgando isso como sendo espiritismo, né? Então, o espiritismo nada tem a ver com isso. As pessoas têm lá o seu livre-arbítrio, as pessoas não podem ser caladas, ainda mais em internet, né? É fácil cada um abrir um canal e começar a falar em nome do espiritismo sem estar efetivamente compromissado ou comprometido com ele, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento. Não é porque abrir um canal, não é porque está falando em nome do espiritismo que tudo que a pessoa vem a dizer está em conformidade com o espiritismo. Por isso que nós precisamos estudar para poder ter justamente desenvolvido esse senso crítico super importante, né? Bem, então vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, onde Allan Kardec é perguntado, né? O crítico que teve essa conversa com Allan Kardec dirige a ele uma pergunta. Então, no vosso entender, a crítica para nada serve? A opinião pública nada vale? O crítico está se referindo a isso porque Kardec pareceu, à primeira vista, não dar tanta importância à opinião pública. Então, ele questiona Allan Kardec em relação a isso. E aí, Kardec responde: não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual que pode enganar-se. Então, realmente, né, uma crítica não necessariamente expressará a opinião pública. Ela advém sempre de um juízo de um indivíduo, né? E prossegue dizendo: lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Então, Kardec aqui diz, né, sobre trabalhos importantes nas mais variadas esferas, né, que a princípio foram criticados, mas que depois tiveram o reconhecimento. Claro, né, pessoal, que não são todos. Não é porque uma obra é ridicularizada que ela necessariamente vai ser boa. A gente tem que tomar também um cuidado com isso daí, né? A gente tem que procurar aferir a qualidade de alguma coisa pela qualidade que ela efetivamente tem.
né? Então, isso demanda um conhecimento. Então, por exemplo, uma obra de arte que apareça, por exemplo, de Aleijadinho, que apareceu aí, né, no Brasil há alguns anos atrás, digamos assim, vários anos atrás. Ela pode até inicialmente ter sofrido críticas, mas o tempo fez com que essas obras desse grande escultor chamado Aleijadinho, esse grande artista, tivessem o reconhecimento. Agora, por exemplo, vamos citar uma outra personagem da história. Nós tivemos aquele ditador alemão, né, que foi um dos grandes responsáveis pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. Ele também era artista, vocês sabiam? Ele tinha uma preferência pela pintura. Ele queria ser um pintor profissional, né? Aquele lá do bigodinho. Não vou falar o nome porque o YouTube não gosta que fale o nome, isso pode criar algum problema aqui para o canal. Então, o do bigodinho lá da Segunda Guerra, alemão. Quer dizer, ele não era alemão, né? Ele nasceu na Áustria e veio a se tornar o primeiro-ministro alemão e depois de primeiro-ministro passou a também se tornar presidente. Ele fundiu, né, as duas funções em determinado momento, né, da história. E ele, na juventude dele, fez alguns quadros. E esses quadros foram como que ridicularizados pelos professores da época, os professores de belas artes. Então, nós verificamos que essa obra foi ridicularizada, as obras, né, as pinturas dele. Elas continuam sendo, porque eram de uma qualidade muito ruim, né? Então, é preciso cuidado, porque muita gente vem com esse argumento, mas, né, essa pessoa ou essa obra dela foi muito criticada no passado. Ok, mas vamos ver se foi com justeza ou não, né? Se aquela crítica foi justa, tecnicamente falando, ou injusta, né? Então, vamos lá. Prossegue ele, então. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Então, Kardec, no parágrafo anterior, diz que não há elogio que torne algo bom. Porque se é ruim, não adianta a gente elogiar. Isso não modificará nada, a essência daquilo que é de má qualidade. Ao mesmo tempo, se o espiritismo sofrer uma série de críticas, não quer dizer aí que ele passe a ser ruim, né? Ao contrário, se ele for ruim, efetivamente, ele vai cair. Mas a gente percebeu que o espiritismo sobreviveu ao tempo e tem todo esse potencial, tem demonstrado um grande potencial para se tornar não só a doutrina do presente, mas a doutrina também que vai continuar esclarecendo o homem para o futuro. Um homem no sentido da humanidade. Prossegue, então, o codificador. Ao nosso modo de ver, vosso livro, quer dizer, o livro do crítico, que ele pretende fazer, né, como nós vimos no estudo passado, não será mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Então, Kardec não temia a crítica. Ele não queria calar a crítica. Mas a confiança dele no espiritismo era tamanha que, né, ele, inclusive, em momento nenhum, tentou convencer o crítico a não publicar aquele livro contra o espiritismo. Bem, quem também aqui nos visita, né, no nosso estudo, para estudar junto com a gente, é a Janete Vargas Silva, né, ela que deseja boa noite a todos e deseja também que os bons espíritos estejam sempre conosco. Certamente estarão, Janete, não é mesmo? Então vamos lá. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo, como os que não há muito foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina, etc, etc. Muito interessante, né?
Então, ele cita aqui algumas descobertas no campo científico, como, por exemplo, a teoria da circulação do sangue, que demonstrou, né, que o sangue circula no nosso corpo, como que isso acontece, qual a importância dessa circulação para a saúde humana. Assim como também, né, na sua época, já surgiam as primeiras vacinas, que se mostraram aí, né, no geral, muito úteis, né, para manter a saúde da população e evitar, né, uma série de doenças. E é isso, pessoal. Quer dizer, a gente realmente não deve temer a crítica, porque se ela for falsa, o tempo vai se encarregar de desmenti-la. Assim como se a crítica for justa, a mesma coisa. Né? Então, a crítica, o processo crítico é importante, desde que, obviamente, o crítico tenha a preocupação de conhecer bem o que ele está criticando. Isso se dá através de pesquisa, através de estudos, né? Então, não pode ser a crítica pela crítica, mas sim a crítica bem fundamentada. A crítica bem fundamentada dificilmente, né, será aí desmentida ou será errônea. Né? Na grande maioria das vezes, uma crítica bem fundamentada, um estudo bem fundamentado, né, vai realmente ter uma importância. Prossigamos aqui, então. Esquecia-me, porém, que ias tratar a questão ex professo, o que equivale a dizer que a estudaste sob todas as suas faces, e vistes tudo o que se pode ver, isso é Kardec falando para o crítico, que se ele realmente está imbuído de fazer um livro criticando o espiritismo, Kardec meio que lembra ele que ele tem que ter estudado a questão sobre todas as suas faces, aquilo que nós dissemos há pouco, que ele tenha visto tudo que poderia ver. Continua. Lestes tudo que sobre a matéria se tem escrito, analisastes e comparastes as diversas opiniões. Então, tudo isso teria que ter sido feito por aquele crítico para que ele efetivamente, né, pudesse escrever uma boa obra. Que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes vigílias, em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, se sois um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Então, pessoal, da mesma maneira, né, que se nós nos colocamos contrários a uma ideia, a uma doutrina, nós temos que procurar conhecê-la antes de criticá-la. E nós poderemos agregar a esse pensamento o seguinte: se nós queremos defender alguma coisa, seja ela o que for, temos que fazer o mesmo trabalho. O que nós temos visto dentro e fora do movimento espírita, porque isso é geral, são pessoas abraçando ideias, teorias, né, uma série de coisas, sem ao menos conhecer. Porque às vezes lhe soa positivo, e é preciso muito cuidado com isso. De a gente também não analisar pelas aparências. Né? A gente tem que ter a profundidade necessária tanto para atacar uma ideia, digamos assim, atacar no bom sentido, né? Como o fakezinho da internet. Opa, voltamos. Fakezinho da internet. Né? Então, nós falávamos justamente isso, que para nós também abraçarmos uma teoria, uma ideia, uma doutrina, uma filosofia, temos que conhecê-la bem. É isso que nós falávamos no início. Né? Então, tem muita coisa, como dizíamos também no início, que é dito em nome do Espiritismo, tanto por encarnados como por desencarnados, que a gente anda abraçando sem ter feito esse esforço todo. Né, sem ter nos aprofundado. Bom, eu vou ver isso aqui, eu vou pesquisar.
para ver se esse espírito que ditou essa obra, para ver se esse divulgador, o que ele disse, corresponde à verdade. E não aceitar, né, sem filtro, né? Por isso que o Espiritismo nos fala da fé raciocinada. Porque se esse trabalho não for feito, ela passa a ser fé cega. Então, o Espiritismo representa um avanço no pensamento humano, porque ela não mais trata a fé como um artigo apenas de crença, né? No terreno do mágico, no terreno da fantasia. Não. Tudo que o Espiritismo abraça tem que ter uma comprovação, ou pelo menos tem que fazer sentido, tem que bater, né? Tudo tem que se encaixar muito perfeitamente, não pode deixar arestas, né? Kardec foi assim, ele perceba que as perguntas que ele faz aos espíritos, e que ele fez aos espíritos, foram perguntas que eram instigantes. Ele nunca estava satisfeito, ele só se satisfazia quando uma questão era assim, quase que completamente explicada, destrinchada. E como que nós estamos nos comportando? Lemos uma obra dita espírita e aceitamos prontamente informações que por vezes não encontram respaldo na ciência, não, se a gente for pensar direitinho, não tem a menor lógica, né? E aí? Né? Então, é um chamamento que Allan Kardec nos faz e nós aqui simplesmente repetimos. Então, vamos lá, prossegue então Allan Kardec. Que juízo formarias de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado a pintura, se erigisse em censor de uma obra literária ou de um quadro? Então, novamente, temos que conhecer para poder, inclusive, censurar, fazer uma crítica construtiva, analisar. Se nós não fizermos esse trabalho em nós, de irmos atrás do conhecimento, o nosso julgamento quase nenhum valor terá, a não ser para nós mesmos. Mas aí nós estaremos nos enganando, né? Então, se alguém quer ter bom juízo das coisas, não pode se fiar apenas numa vaga intuição. Ah, eu acho que isso aqui é verdade. Eu acho que aquilo outro é cientificamente comprovado. Não, tem que realmente, né, nós temos que realmente nos aprimorar cada vez mais nesse conhecimento para, inclusive, julgarmos se algo é bom ou ruim. Nós fazemos isso na nossa vida, né? Uma dona de casa, ela começa quando ela é muito jovem, ela se casa, passa, né, a ajudar o marido, ela às vezes não trabalha fora, ela se torna dona de casa, e o que ela procura fazer? Ela procura se informar, quando ela vai não sabe escolher as frutas numa feira, ela vai perguntar, né, como é que reconhece se uma maçã é boa ou se está podre, né, se a banana está madura ou se está ainda verde. Ela vai cada vez mais, né, ampliando aquele conhecimento. Dali a um tempo ela se torna uma tremenda dona de casa, ou pode se tornar também uma tremenda médica, engenheira, enfim, né? E para isso é necessário o quê? O estudo, a investigação, né? E tudo isso que vai construir o conhecimento. Kardec prossegue, então, é de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Então, com base nisso, eu particularmente, né, enquanto divulgador, fiz uma série, né, escrevi uma série de artigos, uma série de obras, né, não foram tantas assim, mas que demandaram bastante tempo para serem escritas. Por quê? Né? Porque nós estávamos realmente preocupados com alguns rumos que o movimento espírita andava tomando, e aí fomos, né, fazer aí
esses estudos para nos embasarmos a nossa crítica. Então, o que nós tivemos que fazer? Né? Irmos a fundo. Quando escrevemos obras, por exemplo, críticas a algumas obras que foram publicadas como sendo espíritas, o que nós tivemos que fazer? Lê-las todas. Lê-las, anotar, ir atrás para ver se aquelas informações contidas naqueles livros batiam com o espiritismo, batiam com o que dizia a ciência, né? Porque senão, imagine, eu ia escrever um livro criticando outros livros e depois, amanhã, né, algum tempo depois, viria alguma pessoa qualquer dizendo: olha, Arthur, você errou tremendamente. Tudo que estava naquele livro que você criticou estava certo e o que você dizia estava errado. Olha aí a situação em que eu me encontraria, né? Então, é preciso aí todo esse cuidado, né? Bem, então vamos lá. Prossegue Kardec. Para combater um cálculo, é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. Claro, como é que você vai dizer que um cálculo está errado se você não sabe calcular? Não é mesmo? Então, ele já dá um outro exemplo já na área da matemática, da aritmética, né? O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência que pertence ao objeto da crítica. Então, esse conselho de Allan Kardec para nós, vou falar por mim, né? Porque uma questão mesmo de eu saber, né, muito mais do que sobre os processos pelos quais passaram outras pessoas. Então, quando, por exemplo, fomos fazer essas obras de alerta contra determinados livros que se diziam espíritas, nós tivemos que fazer isso, nós tivemos que seguir esse conselho de Allan Kardec, né? Que é de procurar demonstrar que aquilo que aquela obra, que aquele espírito ou aquele médium estavam dizendo, não tinham, né, embasamento, no caso, no espiritismo e no que dizia, por exemplo, a astronomia, a astrofísica, já que esses livros geralmente, né, tinham como assim tema principal assuntos que a astronomia, por exemplo, abrange, né? Então, aí sim nós conseguimos os elementos para fundamentar a nossa crítica. Porque é muito fácil, você, né, como Kardec diz ali, se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. Né? É preciso, como ele diz, que nós justifiquemos a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada naquilo que está sendo ali objeto da crítica. E aí ele pergunta: como poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios? Então, vemos aí a clareza de pensamento do nosso codificador, nosso sistematizador da doutrina espírita, Allan Kardec, né? Que nos sirvam aí de norte, de guia, para que nós efetivamente nos tornemos espíritas com E maiúsculo. Claro que também, paralelamente a isso, nós temos que procurar nos melhorar, não só intelectualmente, é importante que nós nos melhoremos intelectualmente, sim, que a nossa inteligência se desenvolva, mas, paralelamente a isso, temos que também procurar sermos pessoas melhores no sentido ético, no sentido da moral, né? A moral cristã, que a moral espírita nada mais é que a moral cristã aperfeiçoada ou aprofundada, melhor explicada, né? Procurarmos aí combatermos as nossas más paixões e substituí-las por virtudes. Então, aí sim, né, a gente poderia dizer que nós nos tornaremos espíritas verdadeiros quando nós aliarmos essas duas
vertentes: a inteligência, o conhecimento, aliado com a moralidade, o desenvolvimento moral, né? E vice-versa, né? Estão ali basicamente no mesmo nível, como uma balança, né? Se uma coisa pende demais para um lado, então nós temos um desequilíbrio. Porque também desenvolver uma moralidade sem conhecimento, pode ser que essa moralidade venha a cair em algum momento, porque ela não está muito baseada na realidade. Ela pode, né, se desvirtuar, de certa maneira. A mesma coisa é a inteligência. Se eu tenho desenvolvido muita inteligência e a moralidade está baixa, a minha inteligência também vai me levar para caminhos aí errados, caminhos tortuosos, caminhos do erro, né? Bem, vamos ver aqui alguns comentários de vocês. Quem também nos dá aí boa noite, conta aí com a presença, é o Roger Castro Neto, né, que diz que fica muito feliz de poder participar deste estudo. A satisfação, a felicidade é toda nossa, Roger. Então, esteja aí convidado a acompanhar esses nossos estudos, né? Nós que somos todos estudantes do Espiritismo. Estamos aqui nada mais fazendo do que estudarmos juntos, né, a obra desse mestre, desse verdadeiro mestre, que para nós é Allan Kardec. A Janete Vargas falando, não podemos ser cegos guiados por cegos. Exatamente, Janete, boa lembrança. Kardec sempre foi muito consciente da necessidade do estudo. E, infelizmente, né, boa parte do nosso contingente espírita tem desprezado o estudo e, né, temos aí, às vezes, a dificuldade numa boa divulgação na doutrina espírita em função dessa triste realidade. Mas, né, o que a gente está fazendo é procurar mudar isso, né? A partir de nós mesmos, óbvio, e também convidar a todos para essa reflexão e para essa ação, né, de efetivamente estudarmos Allan Kardec, estudarmos o Espiritismo na sua base fundamental. Quem também está aqui conosco é o Rosário Martins Soares, né, que deseja aí uma boa noite a todos. Bem, pessoal, chegamos então ao fim do nosso estudo de hoje, esse estudo que começa às 8h40 e se estende até às 9h10 da noite, toda quinta-feira. Então, estamos aí muito felizes que cada vez mais pessoas estejam interessadas em acompanhar esse estudo, que certamente vai nos trazer aí grandes reflexões, grandes alegrias, por conhecermos mais aprofundadamente aquilo que Kardec tem a nos passar com o auxílio, com o total auxílio dos espíritos superiores. Um forte abraço a todos e nos vemos na próxima quinta, pessoal, aqui no canal Amigos de Nosso Lar, e que depois é retransmitido lá para o meu canal pessoal, Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Forte abraço mais uma vez, bom descanso a todos e até a próxima. Tchau, tchau.